Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Sou o André, sejam todos bem-vindos. A partir de agora você fica sabendo tudo o que está acontecendo aí no mundo da TV, do mundo dos famosos, porque vocês sabem que aqui eu conto tudo. Já agradeço você pela sua presença e vai deixando o seu like aqui embaixo, clica no joinha. Caiu aqui de paraquedas, não conhecia o nosso canal, já sabe como funciona, né? Se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, deixa seu like, me conta de onde vocês estão falando, para eu saber até onde meu vídeo chega. Estou aqui em São Paulo, capital. Esquentou, mas parece que vai esfriar por aqui. E aí onde você mora, hein? Como que tá? Me conta aí. Vamos começar os nossos assuntos? Vamos o que interessa? E você pode deixar os comentários aí, opinando tudo que você pensa. A história é o seguinte... Vamos falar sobre Geraldo Luiz, isso mesmo, apresentador aí muito conhecido do Brasil, já trabalhou na Record, trabalhou na Rede TV desde o começo do ano, aí mais ou menos. Ele tá fora do ar na Rede TV, né, que os programas que ele tinha lá chegou ao fim, e aí tá fora do ar. Ele vem participando de um programa aqui, outro programa ali, em várias emissoras, e ele esteve no sábado no programa Sabadão com a Virgínia Fonseca lá no SBT, isso mesmo. E aí, gente, no sábado, né, o Geraldo Luiz surpreendeu o público e entrou no programa fantasiado. Não sei se pode usar a palavra fantasiado, né? Mas vamos colocar, não sei se é uma fantasia isso, né? Mas se alguém souber, comenta aí também, para eu aprender junto com vocês. Ele entrou no programa caracterizado, vestido como uma drag queen. Se você não viu essa foto na internet, procura aí o Geraldo Luiz vestido, caracterizado como drag queen, né? Isso é porque junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, né? Aquelas siglas todas. Então, para comemorar, celebrar esse mês aí, ele entrou como drag queen e ele foi entrevistado pela Virgínia Fonseca. E o Geraldo Luiz, ele contou como que é a relação dele com o Datena. Ele diz que ele tem uma proximidade com o Datena. Por quê? Ele diz o seguinte, que ele liga sempre pro Datena, às vezes o Datena não atende ele, mas ele liga, dá vários conselhos pro Datena, inclusive já falou pro Datena parar de arrumar encrenca, porque Datena vive se envolvendo em confusão, né, com a equipe de produção, né, sempre muito bravão, como se diz. Aí ele falou, eu já falei pro Datena parar de arrumar encrenca, porque ele já tá na idade de aposentar, então fica quieto aí na Rede TV, não vai arrumar mais encrenca, porque o Datena, se a gente for analisar, ele já passou por todas as emissoras, Band, Record, SBT, agora tá na Rede TV, ele só não apresentou programa policial, ele já trabalhou na Globo como repórter esportivo há muito tempo, né, mas programa policial ele nunca apresentou na Globo, então já passou por todas as emissoras, agora sossega o facho na Rede TV, né. O Datena é muito estressadão, ele tem que ter assim mais paciência, ser mais tolerante, a gente tem que ser assim na vida, né? Ele é pavio curto, ele explode facinho, não é assim que as coisas funcionam, né? Quando você vai trabalhar num local, você tem que trabalhar com outras pessoas, a gente tem que saber conviver em grupo, as coisas não saem como a gente quer, e Datena tem que aprender isso, não sei se ele vai aprender, né? Porque quando a gente é mais jovem, a gente... é muito mais fácil aprender, né? Quando já tem mais idade como ele, é muito mais difícil, né? E aí o Geraldo Luiz também falou lá no programa da Virgínia, né? Que a pior coisa que o Datena fez na vida dele foi tentar entrar na política. Isso aí foi um grande erro, é como se ele tivesse agado e sentado em cima, vocês entenderam, né? Também acho, concordo, né? A política não é para ele, ele não tem talento para isso, até nos debates ele ficou perdido. Ele começou, acho que em quarto lugar aí na campanha, né, presidenciável em São Paulo e terminou em último praticamente, né. A Tabata cresceu, né, os outros cresceram e ele ficou para trás porque não é para ele se queimou muito, né. A gente às vezes tem uma vontade de alguma coisa, mas aquilo não é pra gente, né. Ele nasceu para ser apresentador, nasceu para ser comunicador e ponto, né? Tem gente que não nasceu para ser político, não nasceu para trabalhar. Eu acho que isso manchou muito a carreira dele, né? Criou uma rejeição por parte do público. Tem pessoas que gostavam do Datena e criou essa rejeição. Acontece com muitos artistas, né? Então, o artista, ele tem que pensar muito se ele deve entrar na política, né? Porque ele pode enterrar a carreira dele de vez. E acho que o Datena fez isso, enterrou a carreira dele. Nesse ponto, eu concordo com o Geraldo Luiz. E não vai conseguir recuperar. Acho que o povo esquecer isso, talvez acredito que isso nem aconteça, né? Ou pode demorar muitos anos.
Então foi isso. E agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre ela, Ana Maria Braga. Pois é, Ana Maria Braga se casou. Na verdade, ela já havia casado no civil, né? Acho que tem uns 2 meses, foi em abril mais ou menos, em maio. Ela se casou no civil. Quem é o marido da Ana Maria Braga, André, que eu não sei, eu conto pra vocês. Ele chama Fábio Arruda, ele trabalhava na equipe do programa dela, ele era editor de imagem, de vídeo, né? E aí ela já tá com ele há um tempo, acho que mais de um ano. E aí, agora ela se casou, acho que em abril ou maio, não me lembro certo, com ele no civil. Foi um casamento na casa dela, teve vários famosos, Eliana, etc e tal, na casa dela em São Paulo. E agora, no sábado, esse último sábado que passou, ela recebeu as bênçãos, né, de um padre. Isso aconteceu na fazenda que ela tem, na cidade de Bofete, que é interior de São Paulo. E aí teve a festa junina na fazenda, aquela festa ostentação que teve a presença de 400 pessoas. Alguns famosos que ela chamou, que são amigos, as pessoas que trabalham na fazenda, a equipe de produção dela do programa de São Paulo e a equipe do programa dela do Rio, porque tem a produção dela tem uma parte em São Paulo, outra no Rio, então tinha 400 pessoas. E essa festa junina ela faz todo ano no mês de junho ou julho e fez no sábado. Aquela festona mesmo, gente, uma festa junina raiz mesmo, né? E aí ela tem uma capela, uma igreja lá. Nessa igreja, ela tem imagens de vários santos. São as imagens que o pessoal dá para ela, né? De presente. Ela não guarda na casa dela, mas coloca nessa igreja. Então tem uma parede cheia de imagens, Nossa Senhora, vários tipos de imagens. Ela mostrou, inclusive, isso no programa. E aí ela aproveitou, né? Teve uma missa e ela recebeu as bênçãos do padre, era o marido dela, né? Foi uma espécie de casamento na igreja. Então ela aproveitou a festa junina, tinha uma capela na fazenda dela, então ela se casou aí nessa capela, né? Recebeu as bênçãos, diria assim, do padre. O filho dela fez uma leitura da missa, a filha também. Ela tem um filho e uma filha. E aí, gente, o curioso. Tem uma moça, eu não lembro o nome dela agora, que trabalha na produção dela do Rio de Janeiro. E aí quando ela falou, né, que ela ia fazer esse casamento lá na capela, aí a moça contou uma história, uma produtora do programa dela. Que o sonho dela, dessa produtora, era ser dama de honra quando criança, o sonho dela. E a Ana Maria Braga disse que quando essa moça contou isso, as lágrimas corriam, né? Um sonho que estava guardado dentro dela. Aí que a Ana Maria Braga falou, como esse é seu sonho, então você vai ser dama de honra no meu casamento. É uma moça adulta já. Moça adulta é bom, né? Você vai ser dama de honra. Aí a moça entrou, vestida de branco, com os 2 filhos dela dadas as mãos, né? Como se fosse uma dama de honra levando as alianças. Que legal essa atitude dela, né? Já que ela não conseguiu ser dama de honra quando criança, então por que não ser uma dama de honra adulta, né? Ana Maria Braga realizando sonhos. Ela tá numa fase muito boa, né? Embora ela não dura muito nos casamentos dela, não sei o porquê, mas, né, seja feliz enquanto dura, né? Não deu certo com esse, aquela história, separa e aguarda o novo amor chegar, né? Já que não dá certo com um, então vamos experimentando vários, como se diz, né? É isso, né? Que mais? Vamos falar dela, que foi ex-BBB, ela já era famosa antes de ir pro BBB. Participou do BBB em 2022, teve uma participação desastrosa lá dentro, né? Saiu meio cancelada, conseguiu um papel em uma novela, também foi muito criticada porque ela não estava pronta como uma atriz, mas ela não desistiu de ser atriz. De quem você está falando, André? Eu estou falando de Jade Picon, é isso mesmo. Por quê? Porque Jade Picon, né? Logo que deixou o BBB, em 2022, ela foi convidada para fazer parte, né, da novela Travessia, uma novela da Glória Pérez. A novela não foi um sucesso, foi uma novela muito problemática, e Jade Picon teve uma personagem importante na história, né? Ela era filha de um dos protagonistas, o personagem do Humberto Martins, era a Kiara, né? Só que a Jade Picon não estava pronta como atriz, né? Porque precisava estudar mais, né? Ela poderia ter negado esse convite? Poderia, né? A pessoa também tem que reconhecer. Se te chamam para fazer uma coisa, você não sabe fazer aquilo, não tem como aprender naquele curto período, então você não aceita. Passou muita vergonha. No finalzinho da novela, ela deu uma leve melhorada, mas não era aquela coisa, né? E aí a Jade não desistiu de ser atriz, tá? Quem acha que ela desistiu pelo fato de ter sido muito criticada, não. A Globo deu aí recentemente uma oficina, né, acho que foi o portal do Léo Dias que divulgou essa informação, deu uma oficina aí, né,
um curso, né, para alguns atores, né? E a Jade Picon participou. Então ela está investindo na carreira de atriz, está estudando, né? Por exemplo, porque a Globo tinha antigamente essa oficina de atores da Globo, né? Eles preparavam os atores, né? Vários atores hoje que estão aí na TV começaram nessa oficina, né? E a Jade foi convidada para participar. Então, possivelmente, né, a gente vai ver Jade mais alguma novela e a gente espera que ela aprendeu um pouco mais, melhorou como atriz, porque também não dá para fazer uma novela e ser cacetada, macetada aí pelo povo na internet, porque o povo não perdoa, né? Tem que estar pronta assim, porque a profissão de ator e atriz não é brincadeira. Tem que estudar, tem que se preparar como outra profissão também. E agora, gente, vamos falar dessa polêmica, né, envolvendo a delegada e a promotora lá do programa do Bate, a doutora Eliana Passarelli e a Raquel Galinatti. Doutora Eliana é a promotora, Raquel Galinatti é a delegada, as duas são comentaristas de assuntos policiais no programa. E elas sempre vivem tendo desentendimentos lá, divergência de informação, né? Doutora Eliana fala uma coisa, da Raquel fala outra, e fica aquele atrito entre as duas. E aí o que acontece? Semana passada aconteceu isso, Felipe Campos entrou no meio, né? Discutiu com a doutora Raquel, a delegada, e aí é uma polêmica, né? Tudo começou por causa, né, que o Bate estava mostrando aquelas pessoas, né, que cometem crimes bárbaros, como Suzane von Richthofen, aquele menino que matou os pais lá no Rio de Janeiro, né, que são psicopatas, e a pessoa não tem condições de conviver em sociedade, né? E aí a doutora Eliana dizia que ainda existem 3 manicômios judiciais, né? Que essas pessoas ficam internadas, presas lá, porque não têm condições de viver em sociedade. Doutora Raquel disse que isso não existe mais, acabou desde 2023. E aí ficou cada um falava uma coisa, sabe? E aí, né, teve todo esse desentendimento, semana passada, Felipe Campos no meio, e aí hoje o Felipe Campos, ele não está mais no programa, porque ele pediu demissão do SBT, foi trabalhar na Band, vai trabalhar na Band, ele foi contratado para ser apresentador lá do programa que era da Kátia Fonseca, o Melhor da Tarde, junto com aquela outra jornalista, a Pamela Lucila, que está lá, e aí não se sabe quando ele vai estrear. Então, como ele assinou o contrato com a Band, ele não está mais no programa lá do Bate, né? E aí, quem apareceu sentado aí na bancada que o Felipe Campos ocupava, não é nenhum outro fofoqueiro. A doutora Eliana e a doutora Raquel, as duas estavam ocupando a bancada aí que o Felipe Campos ocupava. E o Bate voltou a tocar no assunto, né? Ele falou, eu não vou pedir para vocês debaterem mais esse assunto aí sobre manicômios judiciais, porque cada uma fala uma coisa, né? Elas não entram num acordo. E aí ele falou, né? Tá tudo bem entre vocês, né? Entre as duas? E aí elas falaram, claro, está tudo bem, né? As duas, elas são muito civilizadas nesse aspecto, né? Elas não batem boca ao vivo, elas têm divergência de informação, mas brigar ao vivo não, são mulheres civilizadas. A doutora Raquel, né, falou, eu tenho muito respeito pela doutora Eliana Passarelli, pelo conhecimento que ela tem. Então elas sabem conviver as duas lá, apesar de ter, digamos assim, uma divergência de informação entre as duas, em muitos momentos do programa já teve. E aí o Bate tocou no assunto, ele chegou a brincar, né? O Felipe foi eliminado por causa disso, mas ele não foi eliminado por causa disso, né? Ele saiu do programa porque ele foi trabalhar na Band. Então o Bate tocou no assunto aí e aparentemente está tudo bem. Será que as duas ainda vão ter mais alguma divergência de informação? Vamos aguardar aí, né, gente? Falando em doutora Eliana Passarelli, eles estavam falando, né, sobre esse assunto, tal, de psicopatas, né, pessoas que assassinam o pai, a mãe, né, como aconteceu com uma moça agora lá em Recife, que tirou a vida do pai para ficar com a herança, um novo caso da Suzane von Richthofen se repetindo. E a doutora Eliana, a promotora de justiça lá do programa do Bate, né, ela contou que ela foi professora da Suzane von Richthofen quando o caso aconteceu, lá na época, no começo dos anos 2000. A doutora Eliana dava aula no curso de Direito, né, na PUC, que é uma faculdade bem renomada, cara, da cidade de São Paulo, e a Suzane cursava o primeiro período, né, o primeiro semestre, tinha entrado naquela época para cursar. Ela contou como que era a Suzane von Richthofen na faculdade. Disse que era uma aluna normal, como qualquer outra, tá? Não aparentava nada de diferente, era uma pessoa alegre, feliz, até aí tudo certo, né, ou não. Só que ela contou, né, que tinha um professor que tinha a pele rosada, né, e parecia um Papai Noel. Diz que ela apertava a bochecha desse professor e falava, e você vai ser meu Papai Noel no final do ano, né? Ela queria, assim, acho que
como que eu posso falar, mas assim, puxar o saco do professor, né? Manipular a pessoa, é isso que ela faz com as pessoas, né? A pessoa que é psicopata faz isso, né? E aí ela contou que a Suzane fazia isso com esse professor. E aí ela disse que na época, né, os colegas da Suzane von Richthofen da faculdade, né, foram todos no velório. Então tem uma foto que a Suzane tá chorando assim em cima do caixão no enterro do pai e da mãe. E aí atrás na foto estão todos os colegas da faculdade, porque eles achavam que Suzane também foi vítima, mas não foi vítima, né? E aí depois que a polícia descobriu tal, né? E aí, na época, a doutora Eliana disse que eles iam para casa da Suzane, né? Tentar deixá-la mais alegre, né? Mal sabia que ela estava envolvida nessa situação, né, gente? Que história essa aí, né? Que história. Pois é. E agora, vamos falar um pouquinho, né? Quem vai ficar no lugar do Felipe Campos? A gente falou desse assunto agora há pouco. No lugar do Felipe Campos, no programa Alô Você, o programa do Bate aí no SBT, tá? Pelo que foi divulgado na mídia, o SBT tem 3 nomes, assim, que eles planejam deixar no lugar do Felipe Campos. Vão escolher entre um. Então eu acredito que eles vão fazer um teste com esses 3, né? Para ver quem se sai melhor, né? Quem tem mais química com o Bate, com o apresentador, quem é mais desenvolto, etc e tal. Uma dessas pessoas é a Lisa Gomes. Lisa Gomes é aquela moça, né, que era repórter do TV Fama, foi contratada para ser repórter agora em junho do Aqui Agora, lá no SBT, só que o programa foi cancelado, aí eles colocaram ela para fazer reportagem para outros jornais do SBT, ela tá lá contratada. Então vai ser uma das pessoas que possivelmente pode ficar no lugar do Felipe Campos. A outra pessoa seria o Fofoquito, né? O Everton de Souza, que é aquele moço que é repórter lá do Fofocalizando. Acho que desde que o Fofocalizando começou, quando era fofocando ainda, né? Começou como fofocando. Então ele vai ser uma pessoa testada também. Ele entrevista famosos para ver se ele se sai bem para ocupar a vaga aí deixada pelo Felipe Campos. Depois temos a Mabel Heipert, né, que é a irmã da Fabiola Heipert, ela também é fofoqueira, ela já chegou a participar do Balanço Geral lá na Record, no lugar da irmã dela, Fabiola Heipert, trabalhou no Balanço Geral do Rio de Janeiro, então ela tem muita experiência. Então, possivelmente, um desses 3 nomes vai ocupar a vaga do Felipe Campos, tá? Por enquanto não tem ninguém no lugar dele, o programa não tá tendo quadro de fofocas, pode ser que eles escolham um desses 3 e volte a ter, tá? Vale lembrar que o programa do Bate ainda não decolou, gente. Decolou em que sentido, né? Porque o SBT, ele quer ficar em segundo lugar em audiência. Essa é a meta do SBT, né? Eles estão mexendo, remexendo na programação. O programa do Bate, desde que ele estreou no dia 26 de maio, ele aumentou a audiência do SBT, cresceu. Porque é um programa novo, um programa que chama o público, né? O Bate é um nome conhecido, competente naquilo que ele faz. Só que o programa, o Alô Você, o programa do Bate, ele não ficou ainda em segundo lugar. Record em segundo, mas o Bate sempre em terceiro, mesmo aumentando a audiência do SBT em horário, né? Acredito que pode crescer sim a audiência com o tempo, né? O Bate, ele cobre aqueles crimes policiais que acontecem em São Paulo, no Brasil inteiro, de uma forma muito boa, né? Ele sabe fazer aquilo, ele nasceu para fazer aquilo, faz muito bem feito, né? Tanto é que quando a gente está assistindo, a forma com que ele narra esses casos prendem a gente. Então, acredito que é um programa que pode crescer sim, tem tudo para crescer. Vamos aguardar aí, porque muita coisa pode acontecer, né? Eu fico por aqui, então volto logo mais, trazendo mais notícias do mundo da TV, do mundo dos famosos. Pode me deixar perguntas aqui embaixo que eu respondo no nosso próximo vídeo. Fiquem ligados no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa seu like, me conta de onde vocês estão falando e eu volto logo mais aí.